licença a ninguém, que decidimos fazer este manifesto para uma esquerda livre. Não é manifesto da esquerda livre, isso é muito proprietário, não é manifesto por uma esquerda livre, porque nós achamos que a esquerda livre ela existe para uma esquerda livre. É para uma esquerda livre que se calhar sempre existiu e que sempre falou entre si, mas que, um bocadinho para voltar a usar uma metáfora que está muito ligada a este símbolo da papoila, precisa de se desentrincheirar. A papoila tornou-se o símbolo da Europa e da paz na Europa, quando no fim da Primeira Guerra Mundial os soldados viram que entre as trincheiras deles, na terra que não estava cultivada e que estava revolvida pela guerra, nasceram estas papoilas, e foi aí que se escreveu um poema sobre as papoilas das Flandres, que tem a ver com a paz na Europa e com a estupidez em que ciclicamente a Europa se deixou cair. E portanto é nisso tudo que nós pensamos num dia como hoje, um dia em que faz um ano de programa da Troika em Portugal, em que temos 15% de desemprego, temos 36% de desemprego jovem, em que num país com o qual nós sentimos tanta ligação por causa de tudo o que está a acontecer na Grécia, nós vemos que a política está num beco sem saída, mas acima de tudo a Europa está a empurrar a Grécia para um beco sem saída que está a ameaçá-la. É nesse momento que nós, num dia como hoje, que nós pensamos que é preciso acabar com este inverno da austeridade e demonstrar uma vontade de renovação e de reconstrução. Uma vontade de ser mais generoso, de ser mais livre, de ser até um bocadinho mais exuberante nas nossas ideias e nas nossas opiniões. É, como diz o Rui Belo, e nós não somos ninguém para o contrariar, pusemos na capa do nosso manifesto, chegou o mês de maio, é tudo florido, tudo é possível, é só tempo. E o manifesto que decidimos fazer hoje é uma ocasião para conversarmos com algumas das pessoas que estiveram envolvidas na redação deste manifesto. Tenho aqui à minha direita a Ana Benavente, a Safra Atib, o André Barata, à minha esquerda o Zé Vitor Malheiros, o Nuno Serra, a Vera Tavares. O meu nome é Rui Tavares, mas vejo aqui na sala também várias pessoas que estiveram envolvidas na redação deste manifesto, desde o Jorge Bateira ao Renato do Carmo, vejo por aí também a Maria João Pires, a Marta Neves, bem, várias pessoas que estiveram envolvidas na redação do manifesto e que também gostaríamos e que também podem participar nesta conversa. Este manifesto é, como eu dizia, é uma demonstração de querer, é uma manifestação, como nós dizemos no texto, de uma enorme vontade cívica. De uma vontade cívica por três coisas principais, a que chamamos uma esquerda mais livre, um Portugal mais igual e uma Europa mais fraterna. Mas que também poderíamos ter dito de outra maneira, poderíamos ter dito das três vezes democracia. Uma esquerda mais democrática, um Portugal mais democrático, uma Europa mais democrática. Porque a democracia tem um sentido muito amplo. Tem a ver com perguntas que nós nos fazemos, que eu faço, que as outras pessoas aqui na mesa se fazem, que muitos de vocês certamente se fazem. Perguntam porquê é que a democracia deliberativa em Portugal não funciona ou funciona tão pouco? Porquê é que a maior parte dos portugueses, só muito tarde ou às vezes nunca, se habituou, se acostumou a escrever um documento político, a fazê-lo, a emendá-lo, a votá-lo? Porquê é que nas associações, nos partidos, nos clubes de reflexão onde muitos de nós estamos, isto nunca foi feito? Porque é que eu, por exemplo, só aprendi a fazer isto a partir do momento em que me tornei parlamentar e antes não ouvi fazer? Porque é que não usamos as ferramentas que a internet hoje em dia nos dá para o fazermos em conjunto, para fazermos, depois deste manifesto, documentos setoriais sobre vários temas, sobre cultura, sobre ambiente, sobre desigualdades, sobre justiça, que os possamos escrever em conjunto, deliberar em conjunto, emendar em conjunto e votar em conjunto? Porque é que, por exemplo, ao nível local, nas nossas cidades, temos que sempre esperar pela conselhia de um partido, pelo sinal de um secretário-geral, para saber quem é que nós gostaríamos que fosse, ou para perguntar quem é que gostaríamos que fossem os candidatos na nossa cidade? Podemos falar acerca disso mais em detalhe mais à frente.
Porque é que a justiça é tão distante, por exemplo, porque é que ela é tão lenta, porque é que ela é tão incompreensível para o cidadão comum? Valeria a pena que o sistema de júri fosse mais disseminado no nosso país ou não? Seria mais rápido? Funcionaria melhor? Não funcionaria melhor? Eu gostaria de fazer estas perguntas, a quem sabe. E no nosso país há muita gente que sabe. O nosso país, felizmente, desenvolveu-se muito, ganha muito em competências, é muito mais rico e abundante e livre do que aquilo que muitas vezes nos querem fazer crer. Ou porque é que não elegemos, por exemplo, o nosso chefe de missão no Conselho, na Europa? Já que muitas vezes nos lamentamos que há um Parlamento Europeu, mas não há um Senado Europeu, porque é que não começamos nós? Porque é que não elegemos nós o nosso chefe de missão no Conselho da União Europeia, uma vez que já nos Estados Unidos, aqui há 100 anos, também o Senado não tinha senadores eleitos, tinha senadores designados pelos governadores, às vezes vendidos pelos governadores, e um pequeno Estado a quem ninguém ligava muito, o Oregon decidiu, não, nós vamos passar a eleger. Em 3 anos os outros Estados faziam o mesmo, e é por isso que o Senado americano é hoje em dia democrático. Quando é que o Conselho da União Europeia passará a ser democrático? Será que nós, portugueses, não podemos fazer nada por isso? E, se formos mais longe, porque é que não elegemos o próprio Presidente da Comissão Europeia? Porque é que o Presidente da Comissão Europeia tem que ser alguém escolhido nos corredores dos conselhos entre os líderes do governo e acabam por ser sempre os 2 ou 3 que costumam escolher? Porque é que 500 milhões de cidadãos europeus não podem fazer o mesmo que fazem 300 milhões de cidadãos americanos ou 200 e tantos milhões de cidadãos brasileiros, ou até para irmos mais longe, 1000 e tantos milhões de cidadãos indianos podem eleger o seu executivo, 500 milhões de europeus não podem eleger o seu executivo. Porquê? Isto são perguntas, se calhar, diferentes das perguntas que cada um de vocês tem. E foi com várias perguntas diferentes que muitos de nós começámos a falar e, a certa altura, pensámos que, cheio de reuniões privadas, em cafés, em casas, em cavos, em sótãos, tem uma tradição política em Portugal, estava ao país. O que se calhar precisava era de uma boa conversa em aberto, de uma boa conversa em público, que fosse transparente, que fosse democrática ela própria e que fosse completamente livre. Escrevemos este texto, que é um ponto de partida, como são em geral os manifestos, e pensávamos às vezes entre nós, se isto fosse assinado por 100 pessoas, era bom. E depois, bem, se chegássemos às 300, isso é, nos nossos momentos de otimismo, pensávamos que chegávamos às 300. Não pensávamos que chegássemos às 500, nem às 1000, nem antes de desligar o telemóvel, o que eu vi é que estávamos nas 1355. E isto não são 1355 likes no Facebook, são 1355 pessoas a assinar um manifesto que expressa uma vontade cívica, uma vontade de iniciativa política, uma vontade de quando o 25 de Abril tiver os mesmos anos que teve a ditadura. O 25 de Abril só tem 38 anos. Nós tivemos 48 anos de opressão, portanto ainda não temos tanto tempo de democracia como tivemos de opressão. Possamos olhar para aquilo que fizemos e dizer que estamos orgulhosos daquilo que fizemos. E isto ressoou junto de muitíssima gente. Nós estamos muito contentes com as assinaturas que tivemos. Eu vou só dizer alguns nomes e certamente esquecer algumas pessoas. Aliás, o manifesto continua a ser assinado, o manifesto continuará a ser assinado, e quem sabe se até não poderá algum dia ser emendado e votado. Está disponível para a assinatura neste momento e continuará. Então, por exemplo, só nas últimas horas, o Sérgio Godinho, cantor e compositor, antes de vir para aqui, enviou um e-mail a aderir ao manifesto, o professor Boaventura de Sousa Santos. Assinou a Ana Luísa Amaral, escritora. Assinou o Mário de Carvalho, escritor. Assinou o Ulisses Garrido, sindicalista. O Elísio Estanque, sociólogo. O Ivan Nunes. Assinou o Vitorino. Assinou o Rui Zinc. Assinou a Dulce Maria Cardoso, escritora também. Assinou o João Porto, também escritor. Assinaram os encenadores e atores Tiago Rodrigues e André Teodósio, assinou a atriz Ana Bola, assinou a atriz e agora a nossa representante, deputada Inês de Medeiros, do grupo parlamentar do Partido Socialista, assinou o arquiteto Manuel Vicente, assinou a arquiteta Leonor Sintra Gomes, assinaram vários cineastas, o Camilo Azevedo, que está aqui hoje, o Bruno de Almeida, a Raquel Freire,
o Mário Barroso, o Fernando Vendrell, vários cineastas, assinou o humorista Nuno Marques, o ensaísta e comentador Álvaro Barroso, jornalistas, o Francisco Galar, a Inês Sousa Caçanos, o Luís Miguel Queiroz, o José Mário Silva, a Ana Sousa Dias. Assinou o diretor do Jornal do Fundão, Fernando Paulo, que nos dá muitíssimo gosto e honra, porque o Jornal do Fundão é um jornal importante para a democracia em Portugal. Assinaram pessoas conhecidas e assinou o António Mega Ferreira, assinou a Ana Gomes, assinou o Daniel Oliveira logo nas primeiras horas do manifesto. Assinou muita gente, vocês também, os nomes de que se forem lembrando, assinaram muitos, a Joana Amaral Dias, muitos dos que estão aqui também, e aqueles que não assinaram e quiserem assinar vão ser distribuídos nos folhas para poderem assinar. Muitos investigadores, muitos estudantes, muitos bolseiros e doutorandos, mas também sindicalistas, também designers, ilustradores, programadores, arquitetos, bancários e muita gente que quis dizer que sou desempregado. Desempregado e desocupado há muito tempo. Sou precário. Gente que escreveu a dizer, além de ter assinado, que escreveu para o nosso e-mail, que é manifesto@paraumaesquerda-livre.net, a dizer: a minha empresa fechou, fomos despedidos 138, se não me engano, muitos deles eram casais. Portanto, é uma demonstração de vontade cívica em tempos difíceis. E assinaram pessoas em muitas cidades do país. Só em Lisboa tivemos mais de 300 pessoas a assinar, só, digamos, na pequena Lisboa, porque depois assinaram dezenas de pessoas na Amadora, em Almada, em Sintra, na linha de Cascais, na linha da Zambuja, muita gente. No Porto tivemos, na cidade do Porto, um pouco menos de uma centena, mas depois também assinaram, aí ultrapassaram largamente a centena se acrescentarmos Matosinhos, Maia ou Golpilhares. Em Coimbra assinou uma boa meia centena, mas ainda podíamos acrescentar mais gente que assinou da Figueira da Foz, por exemplo. O Rui Badiano, por exemplo, que assinou de Coimbra. Ou o Rui Dourado Silva, que já foi candidato à presidência da Câmara da Figueira da Foz, que é um biólogo. Em Braga e em Guimarães assinaram várias dezenas de pessoas. Mas assinaram também no Funchal, assinaram também em várias ilhas dos Açores. E assinaram, e isso deixou-nos muito contentes, muita gente de fora do país. Seja logo ali, à beira da fronteira em Vigo, mas assinou gente do Rio de Janeiro, a Alexandra Lucas Coelho, escritora, e várias outras assinaturas do Brasil, de Natal, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Brasília, de várias cidades do Brasil. Assinaram, tivemos assinaturas de Pequim, da Austrália, de Nova Orleans, de São Paulo, do Ohio, e depois na Europa, de vários países, da Alemanha, da França, da Suíça, da Suécia. Uma boa dezena de pessoas assinou em Londres e, por último, assinou uma pessoa que está no Darfur. E, portanto, eu quando vi que, bem, se uma pessoa que está no Darfur se preocupa com a situação que nós vivemos em Portugal, isso quer dizer duas coisas. Quer dizer que a situação é séria e quer dizer que a vontade de participar é grande. Nós pretendemos... Não, a maior pergunta agora, depois desta resposta que muito nos contentores e surpreendeu, é como transformar um manifesto numa coisa que seja uma espécie de um movimento de libertação. Isso é que é difícil. Como é que conseguimos, com a vossa ajuda, daqueles que assinaram e mesmo daqueles que não tendo assinado se revêem nestas ideias e nesta atitude, acima de tudo, como é que nós conseguimos manter a vontade de fazer qualquer coisa pela nossa esquerda, pelo nosso país, pela nossa Europa? Como é que nós podemos refundar o debate político à esquerda? Temos algumas ideias que podemos falar durante a nossa conversa. Fazê-lo de maneira a que as pessoas gostem do debate e que não seja preciso ser um obcecado pela política e pelo poder para estar do princípio ao fim do debate e na reunião seguinte darem só metade e depois um décimo e depois um vigésimo daqueles que apareceram na primeira reunião. Como manter a vontade de participação? Como reformular a deliberação democrática em Portugal? Como construir, fundar uma democracia europeia que não existe? E como fazê-lo juntos? Calha muito bem, é agora meio-dia. Eu disse no início que, por uma coincidência que é intencional,
Hoje é o dia da espiga, mas uma coincidência que não é intencional, porque só soube recentemente, é que parece que no dia da espiga a hora para sair e para fazer a colheita é do meio-dia a 1 hora. E há regiões do país em que chamam o dia da hora. Ora, é agora exatamente meio-dia e 1 minuto, e como é o dia da hora, é uma ocasião, porque senão o André Barata, de certeza, que me iria repreender isto, é pelo menos a única ocasião do ano em que nós podemos dizer, sem receio de parecer muito sebastianistas, nem muito pessoais, é a hora.